bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre 3 temas importantes, e eu vou começar falando sobre... Agora eu vou sair um pouquinho das Américas para ir para o Oriente Médio, afinal tem sido quase que impossível não falar sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. Então, nesses últimos dias, eu vou ressaltar agora os acontecimentos mais relevantes. O primeiro deles é, com certeza, a entrada do primeiro comboio de ajuda humanitária na faixa de Gaza. 52 caminhões carregando remédios e alimentos passaram na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, ali na cidade de Rafah. Essa fronteira aqui ficou fechada por muito tempo, porque o Egito não quis abrir, não quis deixar a entrada desses caminhões. Então, nesses últimos dias, a gente viu finalmente a entrada do primeiro comboio. Obviamente, não é suficiente para resolver a questão dos palestinos que estão ali na faixa de Gaza, não é suficiente para acabar com todo o desespero humanitário, com a fome ou mesmo com a falta de medicamentos que a população da faixa de Gaza vem sofrendo, mas com certeza é um primeiro passo humanitário muito importante. Isso também reforça o quanto que, embora esse envio tenha sido feito finalmente, ainda assim foi um envio realizado sem o consenso total entre os países que desejam apoiar ali a faixa de Gaza. Por exemplo, não foram enviados combustíveis com esses caminhões. Isso é um problema. Alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, são contrários ao envio de combustíveis, porque eles entendem que caso esses caminhões sejam receptados pelo grupo do Hamas, esses combustíveis poderiam ser utilizados, por exemplo, na fabricação de armamentos, ou mesmo, né, em transportes para essas pessoas, fortalecendo justamente os seus ataques contra Israel. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar também que Israel fez um cerco total à faixa de Gaza, cortou, por exemplo, o fornecimento de água e energia e, portanto, vários hospitais na faixa de Gaza estão funcionando na base de geradores elétricos. E grande parte desses geradores precisam justamente de combustíveis para funcionar. Então, o não envio de combustíveis é sim problemático também em relação à questão humanitária nessa região da faixa de Gaza, que atualmente vem de forma mais indireta, dependendo disso também. Mas com certeza mostra que é um primeiro passo, que possivelmente mais caminhões serão enviados no futuro com outros itens, como, por exemplo, talvez gasolina para a faixa de Gaza. Ressalto também a reunião do Conselho de Segurança que aconteceu na última semana. O Brasil, que é atualmente o presidente rotativo do Conselho de Segurança, ofereceu uma proposta de resolução para esse conflito, uma proposta que foi votada, teve 12 votos a favor da resolução brasileira, o que nos mostra uma grande vitória da nossa diplomacia, realmente uma força diplomática capaz de mobilizar opiniões divergentes. Entre elas, por exemplo, França e China votaram a favor da mesma resolução, que são países que não costumam necessariamente concordar ali no Conselho de Segurança, e eles estavam juntos do mesmo lado, assim como todos os outros, né, que votaram favoráveis à proposta brasileira, que era uma proposta principalmente de ajuda humanitária realmente para a faixa de Gaza. Tivemos 2 votos que se abstiveram, que foram justamente a Rússia e o Reino Unido, que simplesmente decidiram não emitir uma opinião sobre essa resolução, o que não é necessariamente um problema, já que isso não acarreta na queda da resolução. Mas nós tivemos sim um veto para a resolução proposta pelo Brasil, que foi o veto oferecido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetaram a resolução do Brasil porque nessa resolução, nesse texto final, não continha a seguinte frase dizendo que Israel teria o total direito de se defender do Hamas.
Isso não foi posto na resolução porque muitos países, inclusive o Brasil, claramente, entendem que incluir essa questão, essa frase, na resolução do Conselho de Segurança seria quase como dar uma carta branca para Israel e permitir o uso de uma violência indiscriminada contra os palestinos que estão na faixa de Gaza. Se Israel, então, tem o direito de se defender, é quase como dizer que Israel tem o direito de cometer crimes de guerra para justamente combater terroristas que não estão dentro da lei e do direito internacional. E isso é muito problemático, porque, de novo, grande parte ali dos países do Conselho de Segurança entendem que isso não é benéfico para o conflito, que deixar Israel fazer uma incursão por terra ou mesmo um bombardeio aéreo cada vez mais violento, afetando mais os civis, afetando mais a infraestrutura da faixa de Gaza, não irá levar a uma resolução do conflito, mas sim a sua intensificação. Então a gente viu realmente os Estados Unidos ficando muito isolados diplomaticamente a partir do momento em que eles tomam essa posição muito dura e muito irresoluta de apoio a Israel, e os outros países acabam então tendo a sua proposta negada e a ajuda, né, humanitária não consegue então sair do Conselho de Segurança. E aí pode surgir a dúvida, né, de por que um voto contra seria superior a 12 votos favoráveis no Conselho de Segurança. Isso acontece por conta da estrutura do Conselho, o Conselho que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e que reunia 5 países, 5 potências que seriam membros permanentes do Conselho de Segurança, que são eles Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e 10 membros rotativos justamente para discutir outras questões de interesse global. Essas 5 potências permanentes têm o direito ao veto, que é justamente o que os Estados Unidos utilizaram nessa votação. E o veto de uma dessas potências faz com que qualquer resolução caia imediatamente. Nenhum veto poderia ser aceito no Conselho de Segurança. Isso porque a ideia toda do Conselho é que, se as potências mundiais não estiverem em consenso total sobre determinado tema, a chance de uma guerra se escalar entre elas seria muito maior. Então, o veto vem com essa ideia, né, esse argumento por trás, mas com certeza a gente vê em momentos como esse, por exemplo, que ele é muito difícil de se sustentar politicamente, principalmente em um mundo como o que nós vivemos agora, que é um mundo muito mais globalizado, um mundo em que existem outras potências que também teriam mais direitos a reclamar os seus interesses, em participar das decisões multilaterais do mundo e que se veem muito travadas por esse sistema do pós-Segunda Guerra Mundial. Então não é à toa que o Brasil, inclusive, vem sendo um grande defensor de uma reforma no Conselho de Segurança. Não para excluir o poder do veto ou para retirar totalmente essa ideia de uma política de consenso entre as nações mais poderosas, mas para incluir novas nações nesse meio. Os principais candidatos são justamente o Brasil, a Índia, o Japão e a Alemanha, que são países, no mínimo, muito importantes para o sistema internacional e que não fazem parte desse sistema do Conselho de Segurança. Então, a gente viu nessa última semana o Conselho funcionando da sua forma mais complicada, que é justamente essa de que a maioria absoluta prefere algo, mas um único voto é capaz de fazer com que uma resolução inteira, que era uma resolução extremamente humanitária no seu caráter, caia imediatamente e que sejam necessárias novas negociações. Então, nessa terça-feira, no dia 24 de outubro, temos uma nova resolução, uma nova reunião do Conselho de Segurança, dessa vez com uma proposta de resolução oferecida pelos Estados Unidos, que inclui justamente a frase que eles gostariam de ter, que gostariam que já tivesse, né, na outra resolução. E agora, então, veremos o quão difícil é para os outros países justamente concordarem em termos diplomáticos com essa posição dos Estados Unidos em relação ao seu apoio a Israel. Vimos também nos últimos dias que Israel começou uma incursão por terra, ainda muito limitada, muito pequena, e parece que os seus soldados foram freados justamente pelo Hamas, e também uma intensificação dos bombardeios na faixa de Gaza, inclusive nas cidades do sul da faixa de Gaza, que Israel, no início do conflito,
pediu para que toda a população na faixa de Gaza se deslocasse para essas cidades do sul, que seriam regiões mais seguras, que, enfim, os objetivos militares de Israel estariam justamente na cidade de Gaza, que fica ao norte, e isso foi feito. Muita gente deixou as suas casas para ir para as cidades do sul, justamente buscando maior proteção, buscando um maior alívio desse conflito, e a gente percebe agora que, na verdade, não existe nenhum espaço seguro na faixa de Gaza. Então, atualmente, nesses últimos dias, a gente tem visto um movimento contrário. Várias pessoas que estavam em cidades do sul estão retornando para a cidade de Gaza justamente porque elas veem que é melhor sofrer esse perigo nas suas casas do que em algum lugar estranho em que elas não estão necessariamente muito à vontade. E eu também ressalto um dado que foi publicado nessa semana pelo The New York Times, de que nessas últimas 2 semanas de conflito entre Israel e o Hamas, já foram mortos mais palestinos na Cisjordânia do que nos últimos 15 anos. Então, a gente fala, obviamente, né, esse conflito atual, ele é concentrado entre Israel e o Hamas, que está na faixa de Gaza, mas a gente também não pode se esquecer da Cisjordânia, que é a outra região que abriga povos palestinos e que vem sofrendo também bastante violência vinda do Estado de Israel, justamente por meio daqueles assentamentos judaicos que tem nessa região e que vão se expandindo e que vão se tornando mais violentos com a população palestina que vive ali. Então, muito preocupante esse dado, né, publicado pelo The New York Times, que nos mostra de fato o quão violento é esse conflito e o quanto existe um medo muito grande de uma escalada desse conflito para outras regiões do Oriente Médio. O Irã vem fazendo declarações muito polêmicas de que, caso qualquer potência ocidental decida de fato intervir ali naquele conflito, isso se tornaria uma guerra generalizada no Oriente Médio e, obviamente, isso é algo que todos os países do mundo querem evitar. Então, veremos ainda nesses próximos dias como que serão os avanços do conflito lá no Oriente Médio. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, não deixem de comentar aqui embaixo. E se vocês tiverem também sugestões ou pedidos de tema para a próxima semana, também comentem aqui, que eu sempre dou uma olhada. Muito obrigada e até semana que vem.